Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos avançando aqui na nossa playlist, hein? Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. E agora é o seguinte, pessoal, chegamos no ano de 2016 mundial contra Sergei Karjakin, a promessa do xadrez mundial, o jogador que quebrou todos os recordes, se tornou o grande mestre mais jovem da história até então. Hoje em dia, recorde já ultrapassado, 12 anos e 7 meses de idade ele já era grande mestre. E aqui a gente tá então no Mundial, esse cara venceu o torneio de candidatos e conquistou o direito de disputar o título de campeão mundial contra Magnus Carlsen. Agora é o seguinte, o match começou, as 7 primeiras partidas foram empatadas e aqui a gente tem a 8ª rodada, momento dramático. Magnus Carlsen com as peças brancas abre com peão dama. Os cavalos em F6, cavalo F3, D5, peão dama, E3, E6, simétrico até agora, bispo D3, C5 ataca o centro, Carlsen joga com B3, vai pro fianqueto. Bispo E7, todo mundo coloca o rei em segurança, o bispo sai em fianqueto, B6 também vai desenvolver o bispo de casas claras, peão toma, bispo toma, cavalo de bem D2 desenvolvendo. Bispo sai em fianqueto, a dama dá reforço, conecta as torres, termina o desenvolvimento Magnus Carlsen, cavalo BD7, Karjakin segue desenvolvendo, C4 busca uma ruptura no centro, peão toma, cavalo toma e dama em E7, finalizando a abertura. Sergei Karjakin, né? Quando desenvolve todas as peças e conecta as torres, ou seja, tira a dama para a segunda horizontal e tudo mais, a gente finalizou a abertura, né? Estamos indo para o meio jogo, Magnus Carlsen segue com A3, A5, cavalo centraliza em D4, torre na coluna D, torre de F na coluna D, torre na coluna C, torre de A na coluna C e o cavalo manobra para F8. Magnus Carlsen segue com dama em E1, temos o cavalo manobrando para a casa de G6, bispo F1 até aqui. Abertura típica aqui, uma posiçãozinha típica de gambito da dama aceito, né? Aquelas aberturas de peão dama e tá existindo um ataque aqui no centro, por enquanto tudo bem protegido, cavalo G4 esboça um ataque, cavalo B5, o bispo vem para C6, A4 protege, bispo centraliza, bispo propõe trocas, temos agora trocas, bispo por cavalo, torre toma, bispo por bispo, temos agora mais algumas trocas, torre toma e peão toma, e cavalo vem para F6 e a gente vai se aproximando aqui de um final, onde agora existe a luta pela coluna D, o Magnus Carlsen ganha um pouquinho mais de espaço, batalha de peças menores, bispo e cavalo contra par de cavalos, e a gente tem uma partida assim extremamente equilibrada, né, com chances aqui para os dois lados. O Magnus Carlsen tem aqui a possibilidade de trocar torre por duas peças, ele prefere não jogar dessa maneira, joga com H3, não quer arriscar ao que parece, né, protege aí primeiro rei, cai o peão de A, no entanto segue buscando atividade, o Karjakin parece que vai conseguindo se defender bem, o Magnus Carlsen chega a ficar agora com 2 peões a menos nessa posição, no entanto o bispo e cavalo contra par de cavalos, o Stockfish dando leve vantagem aqui para as negras, ainda assim nada claro, o Magnus Carlsen crava o cavalo, Karjakin propõe trocas, Magnus Carlsen encontra esse recurso, agora cavalo por peão, que magia é essa? Aqui peão toma, dama em E7 com cheque, e o Magnus Carlsen recupera agora a peça, segue com um peão a menos, e o Karjakin tem um peão passado avançado, a partida é emocionante, o Magnus Carlsen faz o bloqueio aqui agora para atacar o peão de G6, a dama vem para D7, cai o peão de G6, a partida é emocionante, o Magnus Carlsen evita a troca de damas, afinal de contas as pretas têm um peão passado distante, Magnus Carlsen segue tentando expor a posição do rei adversário, captura mais um peão, dispara com o peão, captura o peão de B, sobrou o peão de A, que virou um problema. Aqui o Magnus Carlsen tem que ficar de olho nisso. Cavalo D3 seguiu na partida. Dama em A5 tenta parar o peão. Dama C5 agora propõe trocas. O Magnus Carlsen não pode trocar. Evita as trocas. E aqui a gente tem um momento crítico da partida. Lance 50 já. E o Magnus Carlsen tem um peão a mais. No entanto, não é fácil jogar essa posição. Na verdade, as brancas aqui podem perder, né? Porque esse peão passado é muito perigoso, o Stockfish está dando equilibrado, e o Magnus Carlsen teria que aqui começar a dar cheque. Aqui seria tentar repetir a posição, seria a única possibilidade aqui do Magnus Carlsen, e quando o rei chega na outra ala, tentar um contra-jogo na ala do rei, seria essa a melhor possibilidade aqui para Magnus Carlsen, né? Isso aqui é um estudo, um pequeno estudo que eu fiz, e é onde a gente vê que realmente a dama dá muito cheque, né? E por isso haveria talvez aqui a possibilidade de um empate. Aqui a gente tem uma posição final desse estudo, né? Onde as brancas têm 2 peões a mais. No entanto, as pretas têm um peão passado avançado. E ao que tudo indica, essa posição poderia terminar em empate, porque a dama dá muito cheque.
Então, Magnus Carlsen teria que ter jogado esse lance dama B7. Ele acaba jogando o lance dama em E6 e agora a gente tem dramaticamente Karyakin avançando com H5. H4 foi jogado A2, dispara o peão passado. Magnus Carlsen captura o peão, na verdade nessa posição. Magnus Carlsen, meus amigos, de maneira dramática, na 8ª rodada, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. De fato, se você capturar o peão, as pretas têm agora cavalo G4 com cheque, seguido de dama G1 ameaçando o checkmate. E a única maneira de defender seria tirar o bispo, e de maneira que a dama proteja, mais cavalo F2 ganharia a dama. E com isso, provavelmente, a partida, uma vantagem vencedora aqui para as negras, né? Magnus Carlsen sofre a primeira derrota no Mundial contra Sergei Karyakin. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, na precisão, e ver aqui um momento dramático para o Magnus Carlsen, hein? Depois de 7 empates, sofreu uma derrota na 8ª rodada. É realmente preocupante aqui para Magnus Carlsen, né? A gente já vai ver a próxima partida agora, que é a 10ª rodada. Na 9ª rodada houve um empate. E a gente vai ver agora na sequência aqui, a 10ª rodada, logo depois do relatório que já está saindo aqui, numa profundidade bem alta, na profundidade mais alta da plataforma do chess.com. E a gente tem aqui, portanto, 90,2% de precisão para Magnus Carlsen, 95,3% para o Karyakin. A gente vê que realmente o Karyakin teve as melhores chances na partida. E apesar do lance brilhante do Magnus Carlsen, que foi aquele sacrifício, né, temporário, depois que ele recupera a peça e tudo mais, o Karyakin acabou sendo mais preciso e conseguiu a vitória. Vamos para a próxima partida, 10ª rodada, vamos ver o que vai acontecer. 10ª rodada, momento de decisão aqui no Mundial entre Magnus Carlsen e Sergei Karyakin. Magnus Carlsen abre a partida com o peão do rei, tem praticamente a obrigação de ganhar aqui. E5 foi jogado pelo Karyakin, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Rui Lopes. Cavalo vem para F6, a defesa Berlim, Magnus Carlsen joga com D3, bispo desenvolve, temos C3, Roque coloca o rei em segurança, bispo vem para G5, H6, bispo H4 mantém o bispo no jogo, bispo volta para E7, Roque coloca o rei em segurança. D6 para tirar outro bispo, Magnus Carlsen segue desenvolvendo, cavalo de bem D2. Cavalo vem para H5, propõe trocas. Bispo toma, dama toma e o cavalo vem para casa de C4, agora manobrando possivelmente aqui para casa de F5. Cavalo F4 foi jogado, cavalo em E3. Dama vem para F6, G3, tira esse cachorro daí. Cavalo H3, cheque, rei H1 jogado pelo Magnus Carlsen, G2 também seria possível. E aqui cavalo E7, manobra, o cavalo vai levando mais peças para a ala do rei Karyakin. Magnus Carlsen, bispo C4, temos C6, bispo vem para B3, cavalo manobra para G6, dama vem para casa D2, A5 ganha espaço na ala da dama, A4 paralisa tudo. Bispo E6 propõe trocas, temos trocas, bispo toma, peão toma, abrindo um ataque perigosíssimo na coluna F, e agora Magnus Carlsen. Cavalo D2 foi jogado, e aqui, apesar de ser possível jogar cavalo por F2 pelo Karyakin, ele prefere não ir para essa linha confusa, ele já tem um ponto a mais. E aqui são linhas muito ardidas, muito perigosas, porque o cavalo fica cravado. E os computadores dizem que é possível seguir com o cavalo H4 cheque. E aqui não tomar por conta de dama G6 tem um ataque perigoso. Talvez rei G1, cavalo H3 seria possível. Tirando o cavalo, no entanto, com cheque. E depois de rei H1 jogar um lance do tipo dama F2 aqui, com uma continuação bizarra, é difícil para um ser humano encontrar isso, né? Torre toma, cavalo toma. E aqui ele conseguiria, portanto, forçar o empate. E o que seria muito bom para Sergei Karyakin, um empate nessa altura do campeonato. No entanto, ele acaba não encontrando essa linha, joga com D5. E a partida segue. Dama vem para H5, ataca o cavalo volta para G5. H4, tira esse cachorro daí, cavalo vem para F3, temos trocas, muitas trocas. Cavalo toma, dama toma, torre toma. Rei vem para G2, torre atacada, volta para casa de F7. E o Magnus Carlsen coloca a torre na coluna E. H5, para tudo na ala do rei. Cavalo manobra para F1, rei F8, cavalo vem para D2. Rei E7, torre E2. Temos esse final já. Rei D6, cavalo vem para F3. Torre de A na coluna F, pesa para cima do cavalo. O cavalo sai, ataca a torre. Torre escapa, torre de A em E1, dobra na coluna E. Torre de F em 8 traz a proteção. E o Magnus Carlsen volta o cavalo. Mantém o ataque. Cavalo H8, um lance difícil de encontrar pelo Karyakin. Vai manobrando o cavalo. D4 busca a ruptura no centro. Peão toma, cavalo toma. G6 controla a casa de F5. Temos torre em E3 e agora cavalo vem para a casa de F7. E5 no limite, jogado pelo Magnus Carlsen. Joga o rei para um pouco mais longe. Restringe bem aqui a movimentação do adversário do cavalo. E a partida segue com torre em F3 agora pelo Magnus Carlsen.
mantendo o cavalo atacado. Cavalo H6 sai do ataque, de olho na casa de F5. A torre passa e já encontra alvos interessantes aqui na posição do Cariaquinho. O Cariaquinho protege e aqui B4. Magnus Carlsen precisa encontrar uma maneira de quebrar a posição do Cariaquinho. Temos peão toma, o cavalo vem para G8, torre atacada. A torre atacada volta para F3, o cavalo mais uma vez manobra, o Cariaquinho tá esperando ver o que acontece, ele quer repetir, ele quer empatar. Magnus Carlsen tenta progredir na ala da dama, A5, o cavalo vem para F5, propõe trocas. Nada disso, o cavalo B3, Magnus Carlsen quer manter as peças no jogo. Rei vem para casa de C7, Magnus Carlsen segue com o cavalo C5, rei B8 em segurança. Torre na coluna B. Rei vem para casa de A7, temos torre D3. Notem que o Magnus Carlsen vai esperando aqui pelo erro do Cariaquinho. Torre C7, torre A3, talvez buscando uma ruptura. Cavalo vem para o centro, cavalo aqui em D4. Magnus Carlsen segue com torre D1. Cavalo F5 foi jogado, rei H3, cavalo H6. O Cariaquinho vai meio que repetindo a posição. Magnus Carlsen vai tentando um pequeno progresso F3. Torre vem para F7, ataca o peão. Torre D4. E aqui cavalo vem para F5, torre atacada. Torre volta para D2, torre H7. Temos torre B3, preparando talvez uma ruptura com o peão em B5. Torre de E em E7 faz a proteção do peão. Torre de D em D3, fica esperando pelo erro do adversário. E aqui então, torre H8 foi jogado. E o Magnus Carlsen faz um lance de espera aqui. Ele faz o lance torre B1 e o Cariaquinho volta a torre para H7. Tem diferença isso? Muita. Olha que bizarro isso. O Magnus Carlsen quer jogar com B5. No entanto, se ele joga com B5 nessa posição, depois de peão toma e torre toma, as pretas têm algum contra-jogo com o lance torre C8, colocando pressão e a torre fica amarrada aqui na defesa do cavalo e as pretas conseguem de alguma maneira se segurar na posição. No entanto, o Magnus Carlsen, quando joga o lance torre B1, depois de torre H em H7, agora sim B5, mas Rafa, faz diferença jogar agora e não antes? Sim, porque agora, depois de peão toma e torre toma, as pretas estão amarradas na defesa. O cavalo fica constantemente pressionando o peão de E6, essa torre não tem a possibilidade de jogar a torre C8, olha o detalhe. E a pressão continua existindo também em B7, e a torre vai poder pressionar o peão sem ter que se preocupar com a proteção do cavalo. Genial! A partida seguiu com D4, promissor. Torre B6, ataca o peão, torre C7, vai pro contra-jogo. Cavalo por E6, captura o peão e ataca a torre. Torre C3, busca o contra-jogo, propõe trocas. Cavalo F4, protege a torre. Tenta parar o peão passado. Torre de H em C7, traz mais uma peça pro ataque. Magnus Carlsen segue dando um duplo de cavalo, abandonando a defesa da torre. Temos torre toma, trocas, cavalo toma. E agora rei B8, jogado pela Cariaquinho, a única oportunidade, porque torre por F3 aqui levaria cavalo B5, seguido de A6, e mesmo que tivesse esse ataque aqui, que parece muito forte das negras, na verdade as negras estão perdendo o jogo muito rapidamente. Se rei A8, cavalo C7 mate, se rei C8, cavalo A7 cheque, joga o rei pra longe, joga o rei sempre pra bem longe, e seguiria com dois peões, né? Tanto o peão de A quanto o peão de E. E não dá pra parar esses dois peões. E a gente teria uma sequência vencedora. Muito provavelmente aqui para as brancas, né? Depois de alguns cheques, as pretas teriam que sacrificar aqui peça. E de qualquer maneira, as brancas teriam uma posição vencedora. Por isso, o rei B8 foi jogado diretamente pelo Cariaquinho. Magnus Carlsen segue com o cavalo B5, criando ameaças. Rei C8 sai da cravada. Torre por G6 captura o peão, cai em F3. Rei vem para G2, ataca a torre, por enquanto o peão protegido. A torre vai para casa de B3, cavalo atacado. Cavalo D6 força as trocas, esse lance vem com cheque. Cavalo toma, torre em E3, ataca o peão. E6 deixa o peão protegido, rei C7 ataca a torre. Torre toma, temos um final. Onde o Magnus Carlsen tem um peão a mais, será que é possível aqui ele conseguir essa vitória? Lance 70, Magnus Carlsen segue com torre D5, torre H6 protege. Rei vem para F3. Rei B8, rei passa para F4, rei A7, próximo do peão. Magnus Carlsen segue com rei G5, a torre vai para H8. Mas depois de rei F6, meus amigos, no lance 75, Sergei Cariaquinho abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen escapou aqui de perder o título, né? Esse aqui estava muito próximo disso já. Na 10ª rodada ele consegue essa vitória, iguala o match, e as duas próximas partidas acabaram terminando em empate. A gente vai ver o desempate no próximo vídeo, mas antes vamos ver aqui o relatório do chess.com. E por que ele abandonou, Rafa? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui daqui a uns 30, 40 lances ele vai estar ganho, ó. Por exemplo, mas ele viu tudo isso? Viu. Finais, pessoal sabe quando é que tá ganho ou não, batendo o olho, né? Uma possibilidade aqui, pessoal,
30, 40 lances, se quiser jogar na baixaria, ficar dando cheque, né? Mas o ponto todo é que vai cair o peão de H e as brancas têm 2 peões passados e conectados. Agora, quer ficar dando um monte de cheque aqui, né? Aí vai lá pra baixo pra dar mais um monte de cheque e tudo mais. Cara, dá pra fazer isso. A cada um monte de cheque você avança. Agora leva mais um monte de cheque, né? E avança. Agora leva mais um monte de cheque e avança. Agora leva mais um monte de cheque. E cuidado aqui, né? A promoção tem torre sempre, cuidado com essas armadilhas e tudo mais. Mas é questão aqui de tempo para as brancas conseguirem ficar numa posição vencedora. O Cariaquim sabe disso, não preciso jogar esses 40 lances aí para abandonar aí a partida, né? E vamos dar uma olhada no relatório, portanto, aqui do chess.com para ver a precisão dos jogadores e ver aqui essa maravilha, né? Lembrando que mês de dezembro, mês de diamante, 18 cursos pelo preço de 1, acesso vitalício e, além de tudo, cortesia, hein? 3 meses de acesso ilimitado no aplicativo XB Pro, um aplicativo na palma da sua mão que vai te ajudar a melhorar no xadrez. Muito bem, o relatório ficando pronto. Mover a mesma peça 2 vezes na abertura é geralmente considerado um desperdício de tempo. Sim, para os mortais é verdade. Para os super grandes mestres, nem sempre. Eles sabem quando quebrarem as regras gerais, né? Magnus Carlsen jogou 95% de precisão, 90.4 para o Cariaquim. Realmente, Magnus Carlsen foi mais preciso aqui e mereceu a vitória, né? Quando a gente gera o relatório aqui pela segunda vez, eu acho que ele mostra a performance, né? Vamos dar uma olhada aqui na performance de rating de Magnus Carlsen. Já avisei o Cricão aí que tá com esse bugzinho aí, né? Na plataforma, mas tá tudo bem. 2.900 de performance de rating para Magnus Carlsen, 2.650 para o Cariaquim. Magnus Carlsen conseguiu empatar o match, portanto. E no próximo vídeo a gente vai ver como é que foi esse desempate nesse Mundial aí de 2016, tá bom? Magnus Carlsen com 25 anos, próximo de fazer 26 anos. A gente segue com a nossa playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda, no mês de dezembro todos os dias, meio-dia e 18 horas. Não perca! É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!